Boa tarde. Agora à tarde vamos tratar um pouquinho sobre essa questão de como fazer a proteção dos ativos imateriais, os ativos intangíveis das empresas, como ter as formas de transformar efetivamente o que é desenvolvido, todo o conhecimento dentro da empresa em valor. Ter o ativo imateriais é considerado todos os direitos. Ativos são todos os bens e direitos que a empresa possui. Os ativos imateriais, eles ficam mais focados na parte de direitos, porque eles não têm normalmente uma representação física. Uma carta de patente é um certificado que o INPI expede após analisar todo o processo, no qual ele vai dar essa licença essa exclusividade na exploração daquele produto. Então, não é efetivamente o bem. Isso é um outro tipo de registro que é feito dentro da empresa, como estoque, mas o direito ele fica assegurado como intangível através da carta de patente. Então, propriedade intelectual é a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas, científicas, as interpretações dos artistas, intérpretes e as execuções dos artistas executantes. Ou seja, a definição de propriedade intelectual é bastante ampla. Essa apresentação hoje ela está protegida por direitos autorais também. Vai estar disponível para todos, mas existem restrições na legislação para a utilização desse material. Então, você pode ver que, muito mais, além da aplicação industrial, tudo aquilo que é desenvolvido pelo intelecto humano, ele é suscetível de ser registrado, de ter uma apropriação. Então, para fim didático, divide a propriedade intelectual nessas áreas. Propriedade industrial, que são as marcas, patentes de invenção, modelos de utilidade, desenho industrial, e a lei de propriedade industrial também prevê a repressão à concorrência desleal. Tem dispositivos que prevêem condutas taxadas como crime, de forma a preservar os ativos das empresas. Direito autoral é toda a proteção artística, que inclui também direitos conexos. Direitos conexos são aqueles decorrentes de uma obra literária. Um livro que é escrito, por exemplo, pelo José Saramago, ele tem o direito autoral em relação à obra escrita no português. Ele precisa autorizar que seja feito uma tradução dessa obra para qualquer outra língua. Ninguém pode simplesmente fazer uma versão dessa obra e comercializar. Então, e a partir do momento que é feita essa tradução, o tradutor passa a ter um direito conexo sobre a tradução que é feita. Para a editora comercializar, também precisa de uma autorização por parte desse tradutor. Isso que chama de direito conexo. Programa de computador, são os códigos-fontes que são desenvolvidos. Topografia de circuito integrado recentemente foi criado a possibilidade de fazer o registro. São os chips de computador, ele tem uma arquitetura interna que pode ser submetida ao registro junto ao INPI. Cultivares, acho que a área da grande maioria fica próximo da área da grande maioria aqui, que são os organismos geneticamente modificados, e outras formas de proteção também previstas na lei. Pode ser incluído o segredo de indústria, o segredo de comércio, o know-how. Esses estão protegidos através das disposições de repressão à concorrência desleal na lei de propriedade industrial. A título de exemplo, uma pessoa que é contratada sai de uma empresa e é contratada por uma outra empresa e leva o conhecimento que ela sabe ser de sigilo, de informação sigilosa da empresa na qual ela trabalhava para outra empresa, está praticando um crime de concorrência desleal. A empresa que a está contratando também, se tem conhecimento que aquela informação é sigilosa, está concorrendo para a prática do crime. Então, é algo complexo de você verificar, de você
levantar todas essas circunstâncias, mas, e principalmente em função de hoje nós não termos ainda varas especializadas, toda essa discussão acaba sendo levada para uma discussão em juízo. E hoje são muito poucas as varas especializadas na parte de propriedade intelectual no Brasil, e existe uma divergência, por isso é difícil encontrar magistrados com conhecimento suficiente nessa área, a ponto de compreender efetivamente o quão importante essas informações confidenciais são para a empresa, para serem mantidas em sigilo, e qual efetivamente é o dano, e mensurar qual é o dano que é causado para a empresa que tem a sua informação sigilosa levada por um concorrente. Como o Flávio já mencionou na apresentação dele, e eu também reitero, essas questões de segredo de indústria, segredo de comércio e know-how é a parte mais complexa de você manter um controle. Você precisa ter mecanismos muito efetivos dentro da sua empresa, porque essas informações, a princípio, elas não estão registradas, elas não têm um certificado por parte do INPI ou do respectivo órgão de registro, dependendo do ativo que está sendo registrado. Isso é um processo interno da empresa de registrar, de acompanhar essas informações, monitorar o que vem sendo desenvolvido e ter os seus instrumentos internos para manter essa informação em segredo, tanto em segredo como quem está tendo acesso a essas informações, para a eventualidade de ter algum problema de essas informações vazarem, e poder ter todos os mecanismos para demonstrar que essa informação era sigilosa. Então, isso é muito ligado à parte de recursos humanos. Como advogado, a gente sempre recomenda que empresas cujo principal ativo seja o conhecimento tenham com todos a sua equipe de trabalho acordos de confidencialidade formalizados, nos quais o seu empregado, o seu funcionário, tenha conhecimento de que aquela informação é tratada com sigilo pela empresa, e se eventualmente ela for revelada a um terceiro, ele vai estar sujeito às penalidades previstas em lei. Mas existem outras formas também de você proteger essas informações. Fica a critério de cada empresa definir a sua política de proteção da informação. Pode ser feito através de direitos aos beneficiários da criação que participa, ou seja, você ter uma política de participação nos resultados da empresa, de forma a estimular o seu empregado a tanto desenvolver como a ter fidelidade com a empresa, com a sua empresa. Para quem é microempresa, para quem é empreendedor, eu estou um pouco chovendo no molhado, porque todos estão participando dos riscos do negócio e têm todo o interesse. Mas a partir do momento que a sua empresa começa a crescer, você precisa ter conhecimento que existem esses mecanismos de proteção dos seus ativos para implementar a ponto de diminuir os riscos da sua atividade. Também manter uma remuneração compatível com o mercado para os seus empregados. Você praticar salários abaixo do que é praticado pelo mercado, você acaba criando um estímulo para que o seu empregado saia da empresa, e quando ele é um detentor do conhecimento, isso é um risco muito grande. Incentiva o apoio de apresentar ideias novas e agregar o grupo, a participação dele, ele se sentir como mais um membro da equipe mesmo, alguém que contribui para o desenvolvimento da empresa, alguém importante para a empresa. E outros programas para retenção de talentos que
vocês possam implementar nas empresas para essas áreas. Além também, outros ativos que a empresa pode ter, o domínio na internet, isso é relativamente simples e barato de ser conseguido. O nome empresarial, que a partir do registro da empresa na junta comercial você já tem a proteção do nome empresarial, ele é reconhecido por lei dentro do estado no qual a empresa está registrada. Você pode levar isso para registro em outros estados também, submetendo a um procedimento específico em cada junta comercial de um estado. E o nome fantasia da mesma forma. Eu acho importante, como eu mencionei, eu tive a oportunidade de passar, de fazer alguns cursos que o INPI realiza. Essa é uma informação que eu acho essencial para iniciar essa parte de tratamento da propriedade intelectual. Eu busco sempre trazer nas minhas apresentações. O Flávio já mencionou um pouquinho nas apresentações dele a relação com o mercado, conhecer o mercado. E isso é essencial na questão de proteção dos ativos da sua empresa. Essa é uma informação que vem do organismo de patentes da Áustria, que traz que 30%, um estudo que foi feito na Alemanha, poderiam ser economizados 30% dos custos de P&D se usada a informação técnica disponível. Ou seja, se você conhecer o que está sendo desenvolvido, você consegue reduzir em 30% os custos de desenvolvimento. E uma outra informação, segundo a Organização Britânica de Patentes, 60 bilhões de libras por ano são desperdiçadas na comunidade europeia devido a invenções duplicadas. Ou seja, pessoas que empenham tempo e recursos para fazer um processo de desenvolvimento de algo que já está patenteado. Então, é extremamente importante você estarem sempre atentos ao que o mercado está realizando, o que está sendo depositado como patente, para vocês justamente não chegarem depois de um longo processo de desenvolvimento, principalmente na área de biotecnologia, que o processo de desenvolvimento já é longo, e se depararem com alguma coisa que já foi desenvolvida ou no meio da pesquisa realizada por vocês foi patenteado por uma outra empresa, ou alguma coisa que foi desenvolvida por uma empresa poderia melhorar em muito o resultado do desenvolvimento de vocês. Então, reitero aqui a extrema necessidade de manter esse acompanhamento do que é desenvolvido. Trago algumas bases de dados que podem ser pesquisadas para vocês fazerem esse acompanhamento dos desenvolvimentos de patente. São o INPI, o Escritório Nacional Brasileiro de Registro de Patentes e Modelos de Utilidade. Tem o site, a forma de busca é muito simples, é extremamente fácil. O SPTO, que é o escritório norte-americano, ele não tem uma ferramenta muito boa de pesquisa, mas tem um banco de dados bem abrangente em relação a todos os depósitos de patente nos Estados Unidos. O escritório de patentes europeu, ele abrange todos os países da comunidade europeia. Particularmente, eu considero a melhor ferramenta de busca de bases tecnológicas na parte de patentes. A OMP também, a Organização Mundial para a Propriedade Intelectual, também tem a sua ferramenta de busca, e o Google Patents, também uma ferramenta abrangente para fazer pesquisa de base tecnológica. Todas essas bases de pesquisa são gratuitas. Existem também bases que são onerosas, que você paga pelo acesso ou pelo tempo de acesso, depende de cada provedor desse serviço.